Fala pessoas, e aí, tudo certo, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia aqui da EducaPE. Vocês sabem que chegou mais uma semana aí, chegou mais uma vez a hora de Biologia. E vocês sabem que dia de sexta-feira é dia de Biologia aqui no EducaPE, tá? Então para vocês que são primeiros anistas, a gente pode dizer que agora, ó, sextou da Biologia, tá? Daqui a pouco vocês estão, tá todo mundo liberado daqui a pouco, quando a gente terminar. Mas antes de a gente fazer o sextou, tem que lembrar que hoje tem aula importante. Hoje tem a continuação da sexta-feira passada. Lembrem que tá faltando, é contagem regressiva. Tá faltando um mês para a prova do seriado 1. Tá? Tá faltando 4 semanas para a prova do seriado 1. Então toda a aula da EducaPE agora é importante. Tá? Toda a aula é muito importante porque toda a aula a gente vai tentar revisar um assunto que vai cair nessa danada dessa prova. Lembrem que a gente vem pegando no pé de vocês desde o começo do ano, que o vestibular mais importante para vocês é o seriado 1. Olhem, esqueçam qualquer prova que eles estão querendo. Ou seja, qualquer prova, esqueçam. A obrigação de vocês é o seriado 1. Vocês têm que focar agora no seriado 1. Só falta um mês. É o pontapé inicial para tu entrar na UPE. Vocês têm que começar esse vestibular com tudo. Tá? Vocês têm que começar esse vestibular com tudo, porque são esses 3 aninhos que vão definir a entrada de vocês na UPE. Então, é contagem regressiva. Falta um mês para a prova, tá? E lembrem que na sexta-feira passada, eu comecei a trabalhar com vocês a parte gametogênese. E lembrem que na sexta-feira passada, eu disse que a gametogênese é a parte da biologia que vai estudar a formação dos gametas, tá? E lembrem que quando a gente fala de gameta, a gente tem o gameta masculino, que é o espermatozoide, e a gente tem o gameta feminino, que é o óvulo. Aí na sexta-feira passada, a gente falou da formação do espermatozoide. Que aí você pode dizer assim, ah, Andrei, mas eu não vi não sexta-feira. Não tem problema, mostrinho. Daqui a pouco, quando essa aula terminar, tu vai lá no YouTube, na aba vídeos, e procura a aula da semana passada no canal oficial do EducaPE, tá? Aí tu faz o seguinte, quando tu entrar no canal oficial do EducaPE, tu já se inscreve no canal. Já ativa o sininho das notificações, tá? E usa todas as aulas passadas para estudar para o seriado 1. Todas. Olhe, a prova que importa para vocês agora no final do ano é o seriado 1. É o começo, é o vestibular. O resto não. Então foque no vestibular agora. Falta um mês. E olhe que vocês vão ver que começando bem, vocês vão ver como isso vai fazer muita diferença daqui a 2 anos, beleza? E assim, antes da gente começar, lembre que, principalmente você que está chegando agora no EducaPE, lembre que a gente tem um aplicativo oficial aqui, tá? Que também vai te ajudar muito nessa reta final, que é o aplicativo do EducaPE chamado Conectaí. Beleza? Lembre que o Conectaí é um aplicativo oficial do EducaPE. Você vai encontrar todas as ferramentas que vocês precisam para fazer essa revisão final no Conectaí, tá? E é pelo Conectaí que você consegue nos acompanhar aqui. Lembre que você consegue nos acompanhar a semana toda pelo Conectaí, ao vivo, sem gastar um dado da tua internet. Porque lembra que esse aplicativo é totalmente off, beleza? Então não esquece, tá? Se você é da rede, tá chegando agora porque você escutou um amigo falar e quer fazer a revisão pro seriado aqui com a gente, porque aqui a gente vai te direcionar para isso, tá? Lembre que você tem que baixar o aplicativo do Conectaí. Tranquilo? Beleza? Bota aqui para mim, por favor, aqui no quadro. Por favor, deixa ele abrir aqui para a gente começar. Lembrem, ó, que na semana passada a gente começou com a primeira parte da gametogênese, tá? Eu falei da espermatogênese, que é exatamente a formação do espermatozoide. Hoje, se liga, tá? E bota no caderno, deixa bonitinho aí, viu, menino? Ó, hoje a gente vai falar sobre a ovogênese. Hoje a gente vai falar sobre a ovogênese. Lembrem que eu disse a vocês na sexta-feira passada que isso aí é quase uma questão certa na prova do dia 12. Lembrem que biologia cai no dia 12, tá? Biologia no seriado é dia 12. Vocês vão fazer 2 domingos, 5 e 12, biologia é dia 12. Aí vê, quando você trabalha com essa parte de ovogênese, eu sempre peço que vocês olhem a palavra antes de tentar decorar qualquer coisa em biologia. Você vai fazer assim, ó, vê. O prefixo ovo vem de óvulo, tá? Que é exatamente o gameta feminino. Lembre que na biologia esse sufixo gênese, ó, isso aqui significa origem. Isso aqui significa origem. Então, quando a gente trabalha com a ovogênese é a parte da gametogênese que vai estudar
a formação do gameta feminino, beleza? Então aqui, ó, você vai estudar a formação do óvulo. Primeira coisa que vocês têm que lembrar. Ah, André, onde é que esse óvulo vai ser formado? Lembrem que o local de formação do óvulo, ó, lembrem que isso aqui, ó, isso acontece nos ovários. Ó, isso vai acontecer nos ovários. Lembrem que ovário, ei, olha pra mim. Lembra que ovário é uma estrutura específica das meninas, da mulher, tá? Ei, monstrinho, tu que aí é um menininho, não adianta tentar procurar um ovário, porque não tem, tá? Você só encontra isso nas meninas, porque só as meninas vão ter essa formação desse gameta, pelo amor de Deus. Aí vê, isso vai acontecer nos ovários, a ovogênese vai acontecer lá nessas estruturas. E outra coisa que vocês não podem esquecer é quando acontece isso, porque a gente tem uma diferença grande dos meninos para as meninas. Lembrem que na semana passada eu disse que os meninos, eles começam a produzir os seus gametas só na puberdade. Olhe, antes da puberdade, os meninos ou o corpo masculino não quer saber com produção de gameta. Ele não quer saber de nada de produzir gameta. Zero. Zero. Agora, as meninas não. As meninas vão ter o início desse processo, se liga, tá? Vai ter o início no desenvolvimento embrionário. Ó, no desenvolvimento embrionário. Quando a gente trabalha com essa coisa do desenvolvimento embrionário, é o seguinte, preste atenção. Lembrem que é assim, vê, a mulher, quando ela começa a ser gerada, ainda dentro do útero da mãe dela, quando ela ainda está desenvolvendo o feto, ela já começa a produzir gameta. Poxa, André, mas a menina ainda era um feto. Ela ainda está dentro do útero da mãe. Ela já começa a produzir gameta? Já. Ela já começa a produzir gameta. É tanto que você, menina, que está me assistindo agora, você, ei, mostrinha, tu quando nasceu, tu já nasceu com todos os teus gametas pré-formados. Aquela coisa, vocês mulheres, quando vocês nascem, vocês não nascem com todos os gametas já formados, não. Pré-formados. Então, eu vou mostrar a vocês daqui a pouco a fase que vai chegar um momento do desenvolvimento desse gameta que você vai ter uma pausa no processo. O processo vai, pausar, parou. Aí só volta na puberdade. Tá? Ô, Xandrei, então quer dizer que na minha infância, os meus ovários já tinham todos os meus gametas. Já, todos pausados. Todos. Aí, na puberdade, quando vocês começam o ciclo menstrual de vocês, é um sinal que vocês começam a terminar o desenvolvimento dos gametas de vocês. É tanto que vocês, meninas, ao longo da vida fértil, em cada ciclo menstrual de vocês, vocês liberam um gameta fértil. É só você imaginar assim. Imagina que vocês nascem com todos os gametas pré-formados, todos os gametas pausados dentro do corpo de vocês, e depois que vocês entram na puberdade, em cada ciclo menstrual, alguns gametas tentam terminar o seu desenvolvimento. Mas nem todos conseguem. Um conseguem, outros não. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas esses outros que não conseguem, eles voltam para a fila? Negativo, viu? Os que não conseguem terminar o desenvolvimento, você perde. Morre, acabou. É tanto que depois de um tempo, você, menina, você não vai ter mais gameta nenhum para liberar. É quando a gente diz que a mulher ela entra na menopausa. Então, quando vocês escutam essa expressão menopausa, significa que a mulher não tem mais gameta para liberar, porque é o seguinte, tá? A mulher ela vai nascer com todos os gametas pré-determinados. Todos. Depois que ela nasce, olha para mim, não forma mais nenhum. Não forma mais nenhum. Zero. Oxe, a mulher vai viver 80 anos depois que ela nasceu. Significa que nesses 80 anos não forma mais nenhum? Não. Não forma mais nenhum. O que ela tem que usar, ela já nasce com eles. Depois daqueles ali, acabou. É diferente do homem. Nós homens,
nós começamos a produzir na puberdade. E nós somos máquinas que não param. Dependendo da nossa ação hormonal, a gente sempre vai estar produzindo gameta. Oxe, André, então meu avô, ele produz gameta. Produz. Oxe, meu avô pode ter filho. Pode, teu avô pode ter filho, ele produz gameta. Agora, a mulher não. A mulher, depois que ela entra na menopausa, ela não produz mais nenhum gameta, tá? Por isso que a gente diz que a ovogênese feminina, o início é no desenvolvimento embrionário. O início, tá? Começa no desenvolvimento embrionário. Aí, ó, a mulher vai nascer, tem uma pausa, pausou, parou. Quando é que volta? Aí você vai dizer que o início é no desenvolvimento embrionário, ó, mas o término disso aqui, ó, o término é na puberdade. O término é na puberdade. Agora que fique bem claro, tá? Olhe, o término não é produção. Lembrem que quando as meninas quando elas entram na puberdade, elas não vão mais produzir gameta. Acabem com essa história de dizer, não, a mulher entra na puberdade, ela produz gameta. Não, ela não produz gameta. A cada ciclo menstrual eu produzo um gameta. Negativo. A cada ciclo menstrual você termina o desenvolvimento de um gameta. Você não produz, não. Tudo que você tinha que produzir, você produz no desenvolvimento embrionário. Mas aí eu acho que geralmente fica aquela coisa, né, moça? Você pode dizer assim, André, e eu nasci com quantos gametas? Só para vocês terem uma ideia, dá mais ou menos 400 mil gametas. Você, menina, quando você nasceu, dentro dos seus 2 ovários, somando o que tem nos 2, vocês devem ter aproximadamente mais ou menos 400 mil gametas. E são esses 400 mil gametas que vão garantir a tua vida fértil, que começa na puberdade e termina na menopausa. Esse intervalo deve dar mais ou menos de 35 a 40 anos, tá? De 35 a 40 anos. Beleza? Ô, André, então vai ter gameta que vai esperar 40 anos. Vai esperar 30 anos para ser liberado. Vai esperar tudo isso, tá? Aí, claro, se eles esperam muito tempo para sair, lembrem que é uma coisa lógica, tá? Na medida que a idade vai passando, o corpo da mulher vai envelhecendo, claro. Os seus ovários também envelhecem, massa. E as células que estão dentro dele também vão envelhecer. É por isso que muita gente fala que, em alguns casos, é muito perigoso uma mulher de uma certa idade engravidar, porque os óvulos que ela libera pode ser óvulos que terminem o seu desenvolvimento com algum problema, porque passou muito tempo esperando para ser liberado. Tá? Tem isso. É tanto que é muito comum agora você encontrar em alguns locais no mundo, mulher que só quer engravidar mais tarde, ela pega, tira o seu óvulo na juventude e congela para garantir a qualidade da célula. Para garantir que ali tem uma célula nova, que aí quando ela quiser engravidar, ela usa aquele óvulo jovem que ela tirou ainda na juventude congelado, tá? É uma coisa muito interessante o avanço na ciência nessa parte reprodutiva, beleza? Então assim, para começar, toda vez que vocês pegam essa coisa de ovogênese, a ovogênese é o processo de formação do gameta feminino. O gameta feminino é o óvulo, acontece nos ovários, tem início no desenvolvimento embrionário, mas vai terminar só depois que a mulher atinge a puberdade, tá? E lembrem que esse término não é o término de todos de uma vez. A cada ciclo menstrual, um óvulo vai terminar o seu desenvolvimento. Um óvulo vai terminar a sua formação. Beleza? Tranquilo? Aí você já sabe como é o esquema, né? Vê. 5 segundos para tirar um print, viu? Não é para copiar agora, não. É só para tirar um print. 5. Daqui a pouco vocês organizam no caderno. Porque eu tenho que botar o esquema ainda. Vê. 5 segundos. Bora, monstrinho. Ei. 5. Tira o print aí, viu? 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Deixa eu apagar aqui rapidinho aqui. E devagar, né? Porque Robertão tem o maior ciúme desse quadro. Viu? Pelo amor de Deus, se eu desmontar esse quadro aqui, acabou. Ele disse que só tem esse e prio. Ó, pronto. É o seguinte, vê. Depois desse começo, vocês vão ter que entender o esquema da ovogênese. Vocês vão ter que entender o esquema. Aí vê o que é que vai acontecer. Quando a gente trabalha com o esquema, lembre que eu vou mostrar o passo a passo. Desde a primeira célula até chegar no óvulo. Desde a primeira célula até chegar no óvulo. Aí assim,
Eu vou chamar a mesma atenção que eu chamei lá no dos meninos. Lembrem que você vai ter processo de mitose e você vai ter processo de meiose, tá? E lembrem que eu já falei isso aqui em aulas no Educa PE. É aquela coisa, vai no canal, passear no canal do Educa PE que vai te ajudar. Lembrem que eu já falei aqui de dois tipos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. E vocês têm que lembrar que a mitose é aquele processo de divisão em que uma célula, se divide em duas com o mesmo número de cromossomos da inicial. É aquela coisa, se você quiser multiplicar uma célula sem mexer com a quantidade de cromossomos, faz mitose. Agora, cuidado que as células podem fazer meiose. Aí o que é que vai acontecer? Uma célula sofre duas divisões sucessivas, meiose 1 e meiose 2, aonde no final você não vai ter só duas células, você vai ter 4. Mas aí qual é a diferença? É que essas 4 células, elas têm a metade de cromossomos da inicial. A metade, tá? Não pode esquecer disso. Aí vê o que é que vai acontecer. Na mulher, tudo vai começar, muito parecido com o do homem, por uma célula 2N, que a gente vai chamar de célula germinativa. Eu vou ter, uma célula que a gente vai chamar de célula germinativa. Aí, vê o que é que vai acontecer. Essa célula germinativa 2N, ela vai começar a fazer mitoses, tá? Ela vai começar a fazer mitoses. Eu acabei de dizer para vocês que quando uma célula faz mitose, uma célula se divide em duas com o mesmo número de cromossomos da inicial. Então a gente vai dizer assim, essa célula 2N, ela vai formar duas células 2N. Aí assim, eu não vou ficar multiplicando porque eu não tenho espaço de quadro, tá? Mas aqui fica assim, uma célula forma 2, 2 forma 4, 4 forma 8 e isso vai multiplicando, sempre de 2 em 2, fazendo mitose. Lembra, tá? Daqui para cá, eu vou colocar aqui, você vai ter mitose. A partir do momento que você tem mitose, o que é que vai acontecer? Essa célula 2N vai produzir duas células 2N. Lembrando, mostra, olha pra mim. Tu tá ligado que é célula 2N? Tu tá ligado que célula 2N é célula diploide, né? É célula que tem a carga genética completa. E lembre que quando você multiplica fazendo mitose, você não mexe com o número de cromossomos. Você não mexe com o número de DNA. Por isso que uma célula 2N vai formar duas células 2N. Aí o que é que vai acontecer? Essas célulazinhas que são formadas de mitose, vocês vão chamar elas de ovogônias. Aí você pode dizer assim, oxe, Andrei, então quer dizer que uma célula germinativa, quando sofre mitose, produz ovogônia. Perfeito. Uma célula germinativa, quando faz mitose, você vai formar um monte de ovogônias. Aí vejam o que é que vai acontecer. Essas ovogôniazinhas, elas vão crescer. Eu já estou adiantando. Eu vou usar uma só, tá? Por causa do espaço do quadro. Mas o que acontece com uma, acontece com a outra. Vê, a partir do momento que eu digo que essa célula vai crescer, essa célula cresce, formando uma célula maior. Veja que eu tentei fazer um desenho maior. Quando essa ovogônia cresce e ela vira uma célula maior, sem mexer com os cromossomos, tá? Vê que aqui é 2N, aqui vai ser 2N. Quando essa célula cresce... Andrei, como é que essa célula vai crescer? Calma, menino. Essa célula vai crescer porque você vai dizer que ela vai absorver, ela absorve vitelo. Essa célula vai crescer porque ela absorve vitelo. E olha para cá. Esse vitelo é uma substância nutritiva, tá? Esse vitelo é tipo uma comida. Aí você pode dizer assim, mas isso vai ser uma comida de quem? Esse vitelo é a comida do embrião. É a substância nutritiva do embrião. Aí você pode dizer assim, mas isso aqui eu estou formando um gameta feminino. Por que eu vou estar botando vitelo dentro dela? Porque se esse gameta feminino for fecundado futuramente, ele já vai ter guardado dentro dele a comida do embrião que ele vai formar. Então é como se fosse uma coisa perfeita, é como se o corpo preparasse aquele gameta feminino para virar um embrião. E como ele já está preparado para virar um possível embrião no futuro,
ele já está com a comida dentro dele, já está com o vitelo. Agora só tem um detalhe. Quando essa ovogônia cresce, você não vai chamar mais de ovogônia. Olha para mim. Tu vai chamar isso aqui, ó, de ovócito 1. Olha o nome das células, tá? Ovócito 1. Aí, esse ovócito 1, ele vai começar a última etapa do processo. Ei, a última etapa do processo é fazer meiose. A última etapa do processo é fazer meiose. Aí, quando faz a meiose, lembrem que eu já disse aqui no EducaPE que meiose tem duas etapas, tá? Tem a meiose 1 e a meiose 2. Aí, vê o que é que vai acontecer. Esse ovócito 1, ele vai fazer a meiose 1. Quando ele faz a meiose 1, ele vai formar duas células. E lembrem que na meiose você reduz, tá? Se aqui é 2N de cromossomos, tu vai formar uma célula 2N aqui, ou uma célula N aqui porque reduziu, ó, e uma célula N aqui. Aí tem um detalhe, tá? Andrei, ficou uma célula maior do que a outra. Ficou, porque não tem divisão do citoplasma. O vitelo vai só para uma. A célula pequenininha vira tipo um resto de meiose, que a gente chama de glóbulo polar. Esse glóbulo polar na formação do gameta feminino não serve de nada, tá? Serve de nada, é só um resto. Agora, a célula grande que foi formada no final da meiose 1, essa célula grande, tu vai chamar de ovócito 2. Agora tem um detalhe, tá? Aqui é o que a gente vai dizer que acontece a meiose 1. Agora deixa eu contar um segredo, que é aqui onde a concorrência vai errar. Vocês não, olha pra cá. Lembrem que se esse processo aqui é a meiose 1, significa que vai acontecer as etapas, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Escuta o que eu vou dizer. Quando esse processo começa, quando chega a prófase 1, parabéns, é a hora do parto. Ei, quando esse processo começa aqui e ele atinge a primeira etapa chamada de prófase 1, vai chegar a hora do parto dessa menina. Quando chega a hora do parto dessa menina, sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer a famosa pausa. Ei, quando a menina nasce, você pausa o processo. Parou. Vai nascer, parou. Então, quando eu disse para vocês no começo de hoje que o desenvolvimento embrionário feminino começa, o desenvolvimento do óvulo feminino começa no desenvolvimento embrionário e termina na puberdade, a pausa é na hora do parto. E a pausa é exatamente quando o ovócito 1 está formando o ovócito 2. E a pausa vai ser no momento da prófase 1 da meiose 1. Aí você pode dizer assim, Andrei, isso vai sair de pausa quando? Quando chega a puberdade. Aí quando chega a puberdade, esse processo vai sair de pausa de algumas células e ela vai terminar. Aí quando termina, ó, aí é que entra a história. O ovócito 1 vira um resto, que é o glóbulo polar, e o ovócito 2. E é esse ovócito 2, ó, que vai fazer a meiose 2. E quando ele faz a meiose 2, ó, ele forma uma célula grande e uma célula pequenininha. Essa célula pequenininha é outro glóbulo polar. Não serve para nada. E a célula grande do final é exatamente o famoso óvulo, que é exatamente o gameta feminino. Aí tem um detalhe, tá? De ovócito 2 para óvulo, você vai ter a meiose 2. Agora só tem um detalhe. Para esse ovócito 2 virar óvulo de maneira total, esse óvulo tem que ser fecundado. Sabe por quê? Porque vocês aprendem, vocês meninas, que no meio do ciclo menstrual de vocês, vocês ovulam. Vocês liberam o gameta feminino na tuba uterina. Aí o que é que vai acontecer? Quando vocês liberam, vocês não vão liberar o óvulo formado. Vocês vão liberar o ovócito 2 se transformando no óvulo. Aí o que é que vai acontecer? Se esse gameta que vocês ovularam no meio do ciclo menstrual ele for fecundado, massa, vai virar óvulo. Se ele não for fecundado, ele vai embora junto com o sangramento da menstruação e ainda na forma de ovócito 2. Toma cuidado com isso, tá? Então isso aqui é a sequência desde a célula germinativa lá no desenvolvimento embrionário até no óvulo
se você for virar mamãe lá depois que ele for fecundado. Beleza? Tranquilo? Pode ir pra cá. Galera, com isso, agora de verdade, né? Sextou pra vocês que é do primeiro ano, tá? Vocês sabem que dia de sexta-feira é dia de biologia. A gente se encontra aqui na próxima, beleza? Beijo no coração. Valeu!